Senhor presidente, eu venho à tribuna para fazer um apelo que julgo intransferível e impositivo. Eu direciono a Sua Excelência, o senhor presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, pelo qual muito lutamos para elegê-lo presidente desta casa, e sobre o qual perduram esperanças e expectativas dos brasileiros por mudanças na política através do Senado Federal. Só que, senhor presidente Davi, que deve estar em seu gabinete nesse momento, estamos chegando à saturação. Essa casa vem se enfraquecendo perante as suas responsabilidades e perante os seus representados, pelo defeito da omissão. As suspeitas, as acusações contra alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal não param de ocorrer. E isto vem de longe. E não estou me referindo às conhecidas regalias, à sala VIP do aeroporto de um alto custo, à multidão de assessores, a alguns fatos de prepotências que se confundem com abusos de autoridade, nem aquele caso do passageiro no avião proibido de criticar o STF sob ameaça de prisão. São coisas bem mais sérias. E agora, há poucos dias, a abertura do inquérito inquisitório pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo, com vários atropelamentos, a legislação. Por exemplo, ministro do Supremo não tem atribuição para abrir inquérito, ainda mais um inquérito genérico, sem acusado identificado, sem narração de fatos e circunstâncias, conforme disciplina o artigo 5º do Código de Processo Penal. Também não poderia ter o presidente do Supremo escolhido o ministro de sua preferência, mas, no mínimo, proceder a sorteio, como manda o regimento. Além disso, conforme dispõe o artigo 43 do Regimento Interno do próprio Supremo, esse tratando de investigação criminal, só possui atribuição para investigar infração cometida dentro da sede ou de suas dependências do Supremo. A propósito, é importante frisar que dentro do próprio Supremo já há membros que se manifestaram não concordando com a forma da investigação proposta. E dentro de instantes quero comentar a última notícia, já antecipada há pouco pelo senador Cajuru, que vem a propósito, mas não impede, não prejudica o discurso que preparei há poucos instantes. Tem mais sobre as aberrações constatadas. A Constituição Federal, com toda a sua relevância, dispõe em seu artigo 129 as funções institucionais do Ministério Público, que deveria, isto sim, ter sido chamado para o pretendido processo do senhor Dias Toffoli, mas não o foi. Portanto, por qualquer lado que se examine a questão do inquérito, o presidente do Supremo não tinha e não tem poder para adotar os atos processuais a que recorreu. Juiz não pode investigar, nem acusar, juiz julga. Acima de tudo, neste rol de absurdos processuais, o presidente do Supremo infringe uma das normas mais sagradas da democracia e da Constituição, a liberdade de expressão, ao censurar dois importantes veículos de comunicação digital, a revista Cruzoé e o site O Antagonista. Quem deveria ser o guardião da Constituição torna-se o seu surpreendente infrator. Senhor presidente do Senado, impõe-se decisivamente a instalação da CPI da toga. Os acontecimentos irregulares
as suspeitas, o desprestígio de alguns ministros, os indícios de ligações perigosas se precipitam e se acumulam. Até quando vamos esperar? O que mais falta acontecer para esta Casa agir no uso de suas atribuições intransferíveis e absolutas? Chega de omissão, eis as razões do meu apelo. E não se fale aqui no subterfúgio de que é preciso evitar uma crise institucional. A crise, senhor presidente, a crise já existe, está aí, palpitante e inquietante. Se não houver ações desta Casa, a situação tende a se agravar. Ainda agora, um pouco antes do meio-dia, uma nova decisão atrabiliária foi determinada pelo dito responsável pelo inquérito, o ministro Alexandre Moraes, ao mandar fechar as redes sociais de investigados por fake news. Isto é censura ditatorial, de onde menos se poderia esperar. Aliás, por falar em fake news, não é o caso. Marcelo Odebrecht, réu hoje em prisão domiciliar, disse lá no inquérito em Curitiba que a pessoa identificada como o amigo do meu pai era o presidente do Supremo. Isto é fato, isto não é mentira, isto não é falso, isto é declaração dentro de um processo regular. Ocorreu no dia 13 de julho de 2007. Está lá nos autos, ou aliás, estava, porque já há notícias de que mandaram retirar, o que seria outra terrível violação processual, até agora inacreditável. Marcelo Odebrecht, nas colaborações premiadas, citou uma centena de pessoas envolvidas ao longo da Operação Lava Jato. No entanto, nenhuma das tantas delações foi questionada pelo Supremo. E estão lá, a maioria dormitando ainda no Supremo ou no Ministério Público, sem julgamento, sem previsão de julgamento. Só quando Marcelo Odebrecht identificou o amigo do meu pai é que se tornou motivo de questionamento. Um questionamento errado. Se o alegado ofendido poderia reagir ou poderia ser apenas pelo meio próprio, regular, da representação ou da queixa-crime contra o pretenso difamador, nunca por ação autônoma, monocrática e irregular, em defesa direta, própria, processo ilegal e inconstitucional. Senhor presidente do Senado, até quando vamos esperar para agir? O Senado está fugindo de suas atribuições e de suas responsabilidades. É preciso trazer o tema para o Pleno decidir. E agora encerro confirmando a notícia trazida há poucos instantes. A senhora Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, arquiva inquérito aberto de ofício pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão tem como base o sistema penal acusatório e respeito ao devido processo legal. É o que dizíamos, e qualquer estudante de direito, qualquer calouro de primeiro ano da faculdade, sabe que um juiz não pode abrir inquérito. Isso é atribuição da polícia ou do Ministério Público. E diz aqui a notícia, em manifestação enviada ao ministro Alexandre Moraes, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, informou o arquivamento do inquérito 4.781, que havia sido instaurado de ofício pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em 14 de março. A providência tem como fundamento o respeito ao devido processo legal e ao sistema penal acusatório estabelecido na Constituição de 88, segundo o qual o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal, fato que provoca efeitos diretos na forma e na condução da investigação criminal. No documento, Raquel Dodge afirma que, embora os autos ainda não tenham sido enviados ao Ministério Público Federal, há notícias do cumprimento, no âmbito do inquérito, de medidas cautelares sujeitas à reserva de jurisdição. Imaginem, senhores senadores, que lição a Procuradora-Geral da República está dando ao presidente da Corte Suprema do Brasil. A reserva de jurisdição.
reserva de jurisdição. O senhor presidente não tem poder para abrir inquérito, para mandar investigar, para processar. O presidente do Supremo julga, não investiga. É a lição dada aqui abertamente, publicamente, para todo o Brasil ver e ouvir. Sem a atuação do titular da ação penal, que é o Ministério Público, para avaliação dos parâmetros legais da medida e em cumprimento ao controle externo da atividade policial. Destaca ainda a decisão do relator do inquérito que proibiu a exibição de matéria jornalística. E lá no final do seu despacho, diz também a presidente da Procuradoria, a chefe da Procuradoria da República, também como consequência do arquivamento, todas as decisões proferidas estão automaticamente prejudicadas. Portanto, senador Eduardo, senador Cajuru, senador Regufe, a revista senador Amin, senador Jorginho Melo, a revista Há várias testemunhas, portanto. A revista Cruzoé está liberada. Pode continuar expandindo as suas notícias, os seus flagrantes. O antagonista está liberado pela Procuradora-Geral da República. Não deixa de ser a melhor notícia da tarde. A ordem jurídica está restabelecida e nós continuamos apenas acompanhando sem agir. Nós estamos sem ação e é por isso que vim a esse plenário pedir ao presidente do Senado. Nós precisamos dar andamento aos inúmeros pedidos de impeachment que estão nas gavetas da direção da mesa do Senado e precisamos dar andamento à CPI da toga. Não é possível mais aqui, plasticamente, nós ficarmos olhando, fugindo às nossas responsabilidades. Está na hora, senhor presidente do Senado, de agirmos. Não podemos continuar fugindo às nossas atribuições. A nossa preocupação é que, vindo de quem veio, senador Esperidião Amin, nos preocupa, porque se trata de um técnico, mais do que isso, se trata do presidente da Suprema Corte do Brasil, adotando uma medida jurídica ou jurisdicional que não lhe compete, o que é praticamente incompreensível. Como procede desta maneira o presidente do Supremo Tribunal Federal? É que o Senado Federal, senador Girão, tem um poder que ninguém mais tem igual. Isto é, se o Senado não agir nas circunstâncias atuais de acusações contra outro poder, ninguém mais vai agir. Porque nem mesmo o Conselho da Magistratura, o Conselho Nacional, o Conselho Federal de Justiça, tem agido, até porque o presidente do Supremo é o mesmo presidente do Conselho Federal de Justiça. Então, havendo omissão aqui, há omissão de todos. E nada mais sobra a não ser as manifestações de rua, os protestos, as passeatas, os clamores, mas que não chegam a ter efetividade jurídica. Esta é a triste realidade. E eu concluo ressaltando o aspecto positivo destas últimas horas, o que faz renovar a esperança, qual seja a decisão da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que assumiu a responsabilidade como convinha, não se mantendo contemplativa a tudo que vem acontecendo e caçando o inquérito irregular instaurado pelo presidente do Supremo. É um fato importantíssimo, porque vai se restabelecer a ordem. Imaginem, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, que desde hoje cedo estavam nas ruas policiais federais,
investigando personagens indicados pelo presidente do Supremo, segundo o qual estariam cometendo notícias falsas, fake news, que afetavam a idoneidade do Supremo. Essa decisão da chefe do Ministério Público acaba com essa movimentação, porque restabelecem a hierarquia e a ordem processual. O presidente do Supremo não tinha esse poder para mandar a polícia às ruas investigar. A polícia, a essa altura, deve estar recolhida de volta aos prédios da Polícia Federal. Essa é a boa notícia e aguardemos os próximos acontecimentos, porque não se tratava de conflito de jurisdição. Conflito de jurisdição se dão entre órgãos do Judiciário. Aqui estava se dando pela autonomia, pelo absolutismo do presidente do Supremo, que mandava e desmandava, pois esse poder foi retirado por quem está ao seu nível, que é a procuradora-chefe da Procuradoria-Geral da República. Acho que a coisa se encaminha bem. Aguardemos qual será o comportamento do senhor presidente do Supremo a partir de agora. Mas, enquanto isto, renovo o apelo que me trouxe à tribuna. O apelo ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, sobre o qual, repito, recaem todas as esperanças de uma gestão renovadora, regeneradora da política, para que traga para o plenário a discussão sobre impeachment e sobre CPI da toga. Obrigado, presidente.